tá? Hoje a gente vai falar da maternidade de uma maneira mais abrangente. Então, a gente não vai ter um tema específico, eu quero ouvir histórias de vocês, né? Esse episódio, eu queria que vocês dividissem comigo um pouco sobre os primeiros sentimentos que rondaram a maternidade de vocês desde a descoberta da gravidez. Então, vocês podem voltar o pensamento lá atrás, algumas, né, que têm filhos mais velhos, e me contar um pouquinho dos medos, das angústias, das alegrias, das descobertas de cada momento. Vou começar com Mari, que tem os filhos menores. Vamos ver se ela lembra, tá mais fresquinho na memória, e depois vai inspirando as duas. Medo, acho que começa já na gravidez, né? Insegurança, do nascimento, do parto, de chegar com saúde. Acho que esse é o maior medo, assim. E depois o medo vai acompanhando, né? Se a gente está educando de forma correta, o que a gente está errando. A gente tem sempre essa insegurança. Se a gente está conseguindo fazer do jeitinho que... certo. Do jeito que a gente gostaria, às vezes, do jeito que a gente vê, né, que os outros fazem ou que a gente idealiza. Eu acho que é constante o medo de errar. Né? Eu acho que o medo da educação é algo que vai rondar a vida inteira, né? Até depois deles ficarem mais velhos. E as alegrias desse momento, desse começo, você lembra? Começo, assim? Alegria, minha maior alegria foi o nascimento com saúde, obviamente, e depois foi a amamentação. Porque foi o maior desafio também, mas depois que eu consegui continuar amamentando e fui até 2 anos e meio, mais ou menos, acho que foi a maior alegria. Assim. Louca, né? 2 anos e meio, gente. É uma alegria misturada com... Não sei. Mas eu sinto saudade. Eu também, tá? Eu sinto saudade. Eu amei amamentar. Eu falava que para mim era uma faca de 2 gumes, porque no final... eu não aguentava mais tanta dependência da minha filha com o peito, mas ao mesmo tempo era, na hora que ela começava a gritar, era como se fosse assim, um momento de paz. Vem cá, tá tão fácil, é só tirar, sabe? Mas ela assim? mamou até quanto tempo, mais ou menos? 1 ano e 9 meses, e olha lá. Gente, só os meus que largaram, olha, tanto a Sofia quanto o Lorenzo, com 7 meses e meio, não quiseram mais. Quando a Sofia, no dia que ela não quis mais, eu tive uma crise de choro. Isso que eu falo, também. Triste, assim, nossa, terrível, né? Eu chorei uma semana. Mas a decisão foi minha, mas eu chorei. Me senti culpada. Hora, né? Eu amava amamentar. O começo, não sei por que, para mim foi extremamente difícil. Doía demais. Mas depois, gente, você vê aquela carinha olhando para você. É muito lindo. Aquela mãozinha fechada. É muito lindo, dá muita saudade. Nossa. Eu acho que o choro também não é nem só, tipo assim, de culpa, que é de saudade, né? Do bebê, você sabe não que vai voltar. Não vai voltar, né? É do ciclo que acabou ali, exatamente. Né? Você tem essa consciência dolorida. E é um negócio que é só nosso, né? O peito é só nosso, então assim, não pode dividir com ninguém. Aquele momento dos dois, assim, é muito... Eu também acho, assim, a amamentação é muito marcante, por si só. Sobre as angústias, Rafa, o que você teve de angústia aí desde a gravidez? Você lembra? Na verdade, eu era a angústia, né? Porque, assim, tanto a Sofia quanto o Lorenzo, eles quiseram vir. Eu não planejei uma gravidez, nem a Sofia nem o Lorenzo. Quando eu me descobri grávida da Sofia, eu pirei. Eu pirei porque eu achava que eu não estava preparada para isso. E, assim, eu era sempre a filha. Eu nunca me pensei a mãe, sabe? Você era nova? Ou não, eu me achava novíssima. Eu tinha 30 anos, gente, um bebê. Não era nova. Eu não era, mas na minha cabeça era, assim, nossa, 30. Depois, assim, eu falo que eu fui mãe quando ela nasceu e eu olhei para ela pela primeira vez. Eu falei, gente, todas as minhas loucuras, todas as minhas dúvidas e incertezas foram embora ali. Quando eu vi, eu sou muito visual. Que legal. Quando eu olhei para ela, eu falei, gente, que coisa mais linda. Dali foi assim. Mas eu acho que mesmo planejando, rola essa angústia. Mas eu era só angústia. Engraçado, né? Eu fiquei muito nervosa, eu achava que não ia dar conta, não ia saber fazer, sabe? A gravidez você curtiu? Você chegou a curtir ou ficou angustiada também? Não, fisicamente eu não curto a gravidez. Eu passo mal, sabe? Eu tenho refluxo, eu ficava muito enjoada, não conseguia comer muitas coisas, eu engordava muito, porque tem certas comidas que me faziam
cortar o enjoo, né? Azeitona, suco de limão. Nossa, Os ácidos, eu também. tudo que era super me ácido. ajudava. Mas eu terminava de comer e voltava o enjoo. Então, assim, a gravidez eu não curti nenhuma das duas. Gente, tem que ser sincera, né? Não, pode ser sincero. Você quer Depois ser que nasce, sincero. depois que nasce, porque esse primeiro momento com o neném, que muita gente tem medo, é difícil, não dorme, eu tava de boaça. Ah, igual eu. Eu não Eu tava de amei, boaça, não. Não, você não. Não. Eu amei. Gente, mas a gente sempre ouve muitas histórias diferentes aqui. Cada um tem uma, enfim, uma experiência, né? Eu tenho, assim, as minhas lembranças, tanto da Sofia quanto do Lorenzo, e olha que o Lorenzo ele teve uma alergia à lactose, Proteína. que eu não detectei no começo, ele só dormia comigo sentado. Se eu fizesse isso, ele não dormia. Eu quase morri. O meu mais velho mamava de 40 em 40 minutos. A minha Então, também. Eu gostava. o dia inteiro. Eu também, era o dia inteiro e sem ninguém. Morava em outra nossa. cidade e pandemia. Só que eu falo assim, o meu puerpério, o primeiro ano foi lua de mel, de tanto que eu amei. Mesmo em condições adversas. Mas eu amei muito, eu sentia falta daquilo ali. Parece que eu sempre me preparei para aquilo. E a gravidez, eu assim, sei lá, eu me sentia bonita, eu me sentia especial. Mas ao mesmo tempo eu tava tão triste com tudo que estava acontecendo, com a pandemia, com o trabalho, eu tava tão desolado, tava desacreditado no mundo. Parecia assim, pra que eu tô botando vida no mundo se o mundo vai acabar? Eu já até repeti isso em outros episódios. Porque eu andava no hospital, no shopping, ia fazer exame, tava cidade deserta, era igual aquelas cenas de filme. Então, não fazia sentido pra mim eu estar gerando uma vida. Por que isso aconteceu na minha hora? Eu sempre quis ser mãe. Aí quando nasceu, era eu e ela naquele mundo. As mães da pandemia têm muito esse negócio. Eu tive tenho esse duas sentimento. irmãs que foram mães de pandemia, assim, esse medo, essa incerteza do futuro, que todo mundo tinha, né? Sim. Até quem tinha filho, você falava, que mundo vai ser pro meu Pois filho? é. Eu fiquei, assim, muito triste na gravidez. Apesar da minha gravidez, eu tava antes, no começo, feliz. Quando tava começando a curtir, veio essa tristeza. E quando ela nasceu, lua de mel. Que todo mundo reclama. Puerpério, difícil. Nossa, lua de mel. Aí depois de um ano, também comecei a sofrer por outras coisas. Mas me fala da sua gravidez, depois você da sua gravidez. Porque você falou da amamentação. Você gostou da Sim. gravidez? Gostei, mas eu era uma grávida ansiosa. Tinha medo de tudo. Qualquer dorzinha. Mas eu curti. E falo pra todo mundo, aproveita a barriga. Porque todo mundo te mima. Aí depois que o neném nasce... Verdade. Acabou Não você, acabou, né? acabou. É tudo neném. Eu falo que eu tenho vontade de engravidar de novo só pra estar grávida de novo, pra eu não ter curtido tanto a gravidez. Não que eu não... Você não gostou muito? Assim? Não gostei por conta disso que eu falei. Quando eu tava começando a curtir, veio esse negócio da pandemia. Não que eu descarte o segundo filho, sempre deixo isso claro aqui também. Mas eu tenho vontade de ter outro sentimento na gravidez. Em outro momento, né? Do mundo, não só da sua exatamente. Queria que tivesse sido diferente. Você, Bárbara, conta um pouquinho. Então, eu não curti nenhuma das duas gravidez. vida. Que bom. Não Obrigada. curti. E assim, eu não tenho vergonha de falar isso, porque, assim, na verdade, quando eu descobri que estava grávida da Isabela, minha mais velha, foi uma surpresa, eu queria, tá? Mas, assim, eu tinha ovário policístico, eu engravidei super rápido, tá? Foi no primeiro mês. Mas, assim, a forma que eu descobri, eu estava sozinha, porque pelo fato de eu ter ovário policístico, eu fazia um acompanhamento. Entendi. E eu fui no meu médico fazer um ultrassom de rotina, e eu estava grávida. De 8 semanas, já tinha o coração batendo, tudo. E eu estava sozinha, sem meu marido, sem ninguém. Então, pra mim, foi um baque, assim, sabe? E assim, diferentemente Você da descobriu no Rafa... ultrassom, você não fez nem teste. Desculpa, gente, abriu Não, parênteses aqui. eu fiz e deu negativo. Não de sangue, de Você urina. estava achando que poderia. Porque minha menstruação não descia. Aham. Só que, pelo fato de eu ter ovário policístico, minha menstruação sempre foi assim, desregulada. Aí você foi no ultrassom, passear. Eu fui fazer pra acompanhar, Sim. entendeu? Porque eu fazia esse acompanhamento. E eu descobri que estava grávida. Eu falei, meu Deus. Então, assim, pra mim foi um choque. E, diferentemente da Rafa, eu acho que eu tive filho cedo, com 28 anos. Eu também. Porque quando eu tive filho, assim, das minhas amigas, eu fui a primeira. a Eu ter também. 28 a primeira. Eu fui a primeira, então assim, pra mim foi tudo uma descoberta. E na época que eu tive, assim, não existia celular igual tem hoje, né? iPhone, eu acho que, sei lá, não tinha internet na palma da mão, não existia Sim, isso. era diferente. Era totalmente diferente. Então, assim, aquela rede de apoio que hoje em dia existe, né? Vários grupos de WhatsApp, né? Gente te ajudando, aquilo não tinha. Eu passei por um puerpério que não foi fácil, foi difícil, eu chorava. Eu ficava com a Isabela no colo, eu ia pra varanda, eu via, assim, os carros passar, eu falava, meu Deus, a vida de todo mundo segue, continua. E eu tô aqui. E eu tô aqui, esse serzinho depende de mim, só de mim, né? Porque quem dá peito sou eu, tudo eu. Então, assim, me deu uma angústia, mas passou, sabe? E durante a gravidez, eu não curti.
Até porque, apesar de eu não ter engordado, eu inchei muito, sabe? Eu inchava muito fácil. E minhas amigas até brincam comigo e falam assim, nossa, a Isabela conseguiu roubar toda a sua beleza grávida, porque eu tinha espinha, eu não tô brincando. Na ponta do meu pé, até no meu cabelo. A minha barriga era Gente, quem espinha fala pura. isso pra uma grávida? Meu Deus. Não, Gente, elas- hoje em dia não pode. Não, tá proibido. elas falaram né? Só depois. Que bom, menos mal. Porque assim, não, mas eu tenho essa consciência. Eu olhava minhas fotos, eu falava assim, gente, não tem condição, sabe? Aí hoje em dia a gente vê essas mulheres indo ter filho, né? Todas lindas, maravilhosas. E aí, Eu falo, no não Instagram, nada rede disso. de mentiras. É, também. exatamente. Você só posta no momento de felicidade, né? É, Na minha época, aquele recorte da vida, né? Na minha época, eu sou a terceira filha, somos em 4. Eu sou a terceira, eu fui a primeira a ter filho lá em casa. E, assim, a gente não tinha criança na família. Sabe quando você se sente um pouco sozinha? Uhum. Tipo, só eu, minhas irmãs não tem criança na família, É, ninguém eu vai senti saber isso fazer. também. Eu senti um Eu pouco senti de muito. solidão nesse É, sentido. foi isso, entendeu? Mas eu tinha antes, muito medo. Depois fluiu. É, A rede de apoio ajuda, né? Depois vai. E o segundo, não tem nem o que falar, muito mais fácil, né? Você leva, assim. Muito mais fácil. É. Eu ouvi de uma pessoa que o segundo, ele é muito mais fácil. Não é nem por simplesmente ser mais fácil, mas sim porque Você já sabe aquela que você vai pessoa ser, que você era antes Já não é. da É. gravidez já não é a mesma. Você já é a outra. É. A outra que você mudou no primeiro. Então você já é aquela pessoa. Porque o pior é a mudança da mulher. Assim, E a né? gente Você sabe que as hoje. dificuldades passam, né? É. O que te faz mudar mesmo é o primeiro filho. Com certeza. Eu já ouvi isso Depois- várias vezes. Mas Ai, é meu verdade, Deus. depois você. Claro que Você cada vai filho te muda. adaptando. Cada filho te muda, porque cada um é diferente, a gente estava falando Uhum, sobre isso, é. cada um é muito diferente. Mas é o primeiro, aquela ruptura É. com o seu eu anterior. no Isso, a primeiro. mulher Exato. muda no primeiro. A vida É. antes e depois do filho. É. Legal. Vocês têm mais alguma alegria ou angústia pra falar? Alegria, a gente falou mais de gente, angústia. Alegria, a alegria maternidade É, alegria. alegria 24 horas, né? Apesar do caos. Conta aí, daquele Bárbara, já que você tá cansaço. empolgada falando. A minha não é alegria 24 horas. Não, assim, vou ser sincera. Hoje, né, que as crianças estão maiores, é tudo mais fácil, né, Rafa? Jura? É. Meu Deus. Depende. Aquele cansaço físico não tem. Sim, O mas cansaço físico desaparece. agora é o mental, né, Bárbara? O mental, sim. O mental é grande, mas o físico é a hora que mais me pegava. A privação do sono, pra mim, era muito difícil, sabe? Acho que qualquer mãe, né? Até quantos anos você sentiu que seu sono ainda era interrompido? Porque a minha vai Olha. fazer 5, me Ainda priva é. ainda. Ah, vai pro meu quarto, não aguento não. Ó, vou falar logo Não, aqui pro mas- mundo. Vai pro meu quarto sim, minha filha. Mas a minha minha não, também a minha deixa, não, e vou te não tem Não tem falar. problema não, gente. Quem não deixa, porque hoje eu sinto tanta falta. Vai chegar uma hora que ela não quer mais. Não quer, exato. Eu Hoje levo sinto ela de muita volta pra falta. dela, mas aí ela vai de novo. Vai a Não. segunda, a terceira vez, não consigo mais levantar. Engraçado que é uma coisa que a gente vai entendendo, que você assim, até a ansiedade anterior à maternidade é diferente. Você vai entendendo, por exemplo, eu tinha ansiedade de achar que eu não ia conseguir. Uhum. Depois, Deus é tão perfeito que ele faz um dia depois do outro, você vai aprendendo um pouquinho por dia. É. Hoje eu entendo que são fases, né? Vai passar. São fases. Essa fase de querer ir pro seu quarto, Delícia. ela é linda. Depois que ela passa, você sente saudade, né? Sente. Então a gente, Muita. quem tem uma criança menor, a É. gente fala, deixa aí. Hoje eu chamo o meu de 10 anos pra Pra deitar ir. comigo, Aí. porque já não quer mais. 10 anos já? Então só tenho mais uns 3, 4, 5 anos. Aproveita. Aí você tem que Passar, arrumar né? outro pra continuar Aí, ó, o tá ciclo, vendo? entendeu? Tá. Suas alegrias, me conta um pouco das suas alegrias. É engraçado, né? Porque assim, ser mãe é uma coisa que faz parte da vida o tempo inteiro e vai fazer o tempo inteiro. Como a gente estava falando ali Não vai fora, acabar até 60, isso, né? 70 É. anos, a gente vai estar falando de filho. E até separar os sentimentos é difícil, porque é alegria misturado com preocupação, Sim. misturado com um pouco de raiva, às vezes, porque eles fazem a gente Claro. passar raiva, Raiva. sabe? Misturado com um monte de Uhum. coisa. Então, é tudo misturado. A gente sente... Eu sou um turbilhão de emoções, assim, sabe? Eu não digo ao mesmo tempo, né? Porque a gente vai aprendendo a cadenciar. Mas ser mãe realmente é você sentir um pouco de cada coisa em relação a você, em relação a um filho, em relação ao outro filho, Uhum. que é diferente um do outro. Então, o tempo inteiro você se isso aí. provando, né? Mas Legal. Cara, é uma delícia. Não É tem nada na maravilhoso. Minha vida. maior alegria. Não tem nada na vida que Eu faça também. você aprender mais do que ser mãe. Eu tenho essa frase para as minhas amigas que não engravidaram ainda ou que estão grávidas. Cara, vamos sentir esse sentimento, melhor coisa da É. vida. Não tem nada melhor, as pessoas Você comparam. sabe que eu falo que às vezes eu queria ter engravidado um pouco mais velha para ter uma maturidade um pouco maior, Aham. sabe? Porque eu acho que eu fui nova, né? Engravidei cedo e pelo fato de não ter pessoas próximas a mim para compartilhar isso, às vezes a gente faz de uma coisinha tão besta, Enorme. uma tempestade. E hoje em dia eu olho um problema
Que eu falo, gente, isso não é problema, que se fosse lá atrás, eu ia fazer daquilo um problema, sabe? Mas daqui, de repente você vai hoje achar um problema que o seu eu do futuro também não vai Pode achar. ser, É um pode processo ser. tão contínuo, né, da maturidade, é. né? Difícil, né? E essa rede de apoio, não de apoio, mas essa rede de amigas que têm É filhos, maravilhoso que eu também não tinha, eu descobri depois da maternidade, Lógico. né? Bom, né? Hoje as minhas amigas são as mães das É. minhas. Nossa, eu igual. fiz A mãe não- amizades assim. Isso é muito bom, né? É, A gente vai assim conhecendo pessoas e se conectando com gente que a gente nem imaginou exatamente. que algum dia se conectaria na vida, Exatamente. assim, pessoas diferentes da gente, que têm história diferente, que te ensinam tanto, que te ajudam. Eu tive muito essa sorte também. E a maternidade tira você do seu egoísmo. Então eu falo dos meus filhos, mas não falo de mim. Isso é legal, é né? verdade, é verdade. Mário, você tem mais alguma alegria para compartilhar assim? Minha alegria é poder participar da vida deles. Assim, eu me sinto privilegiada de poder, de manhã, ficar por conta, de participar das atividades extras, de acompanhar na vida escolar. Porque, assim, é cansativo mas é muito gratificante, assim, poder ter esse tempo com eles. E vai passar, né? Quando a gente pensa que daqui a pouco, o João já falou para mim, ó, na unidade 2, você não precisa entrar para me levar, não, tá? Eu falo, não, mas eu vou querer entrar sim. Nossa, porque ele já tá né? avisando isso desde agora. Tá me avisando, né? Porque é o último ano na unidade 1, então ele já tá avisando que na unidade 2. Será que eles combinam isso? Não é possível, porque no outro Lógico, episódio porque eles acham que eles cresceram, né? Vira chave. Não pode de mochila de carrinho, eles Não falam pode. entre si que tem que a Ah, mãe é um tem que monte de ficar regra. fora. Mas assim, eu sou muito feliz de poder acompanhar tanto a vida escolar deles como o dia a dia. Sou feliz, assim, do final de semana eles ainda quererem fazer programa com a gente, Aproveita, né? Tô aproveitando. Algumas coisas, tá? Sério? Tá com quantos anos de vocês? 14. A minha tem 14, vai fazer 15 esse ano. 13 faz 14. Mas é a mesma fase. É, né? Tipo, tá na e tem mesma um menino série, de 12 que, assim, tá entrando na adolescência, mas ainda bem que não são. Não tem. A Os menina 14 já tá mais amadurece difícil devagar. acompanhar, né? Mas Então, tem certas coisas que eu já deixo ela fazer o que ela gosta, mas alguns programas não tem, não quero Não ir. tem negociação. Vai, não tem Uhum. negociação. Uhum. Porque se você começar a negociar tudo com a menina de 14 anos, Daqui a Eles pouco querem vai mandar. acontecer. Eles verdade. querem mandar. Mas 14 anos, 13, eu sou 13, né? E 13, vai 14. fazer 14. Vocês acham que elas ainda têm aquele apego à mãe, ou ao pai, ou mais à mãe, talvez? olha Os só, serem até meninas, né? Vocês têm meninas. eu sei que o porto seguro da Sofia sou eu. Se ela assistisse esse vídeo, ela vai ter mas é verdade, porque eu sei que ela recorre a mim quando ela tem uma Naqueles- aflição, quando ela tem uma dúvida, quando ela tem algum problema que ela não consegue resolver. E isso me faz muito feliz, Ai, sabe? que É, bom, isso dá uma que paz. eu tô né? ali e tô sempre ali, Ai, que sabe? bom. Para apoiar, às vezes para olhar um lado que ela não olhou. Olha, Sofia, mas e assim? Pensa de outro jeito. É mesmo. Tanto para Sofia quanto para o Lorenzo. Mas, assim, Legal. como ela é adolescente, É. é mais difícil. Claro que o universo dela são as amigas, né? Os Verdade. amigos e as amigas. O vôlei, o estudo que ela ama. Mas assim, É a quando o coisa bicho pega, pega. Ah, gente. sempre, né? Recorre muito. Não, foi legal você É. ter falado isso, porque até no episódio que a gente gravou há um tempo, a gente estava falando exatamente disso. Acaba que a gente entra um pouquinho também na adolescência, a gente falou. Esse vínculo que a gente cria, né, na primeira infância, nos primeiros anos mesmo, se ele é fortalecido depois que cresce também, depois dos 6, 7 anos, ele fica mesmo nessa fase difícil que as crianças querem se distanciar, querem estar com os amigos. Mas você vê que elas ainda procuram vocês, né? Por Com mais que certeza. às vezes ela fale que eu tô errada. Sabe? Mas ela ainda quer Muitas saber a sua opinião. quer saber a opinião e lá na frente, Pra geralmente a discordar. gente acerta, é a mãe, verdade. Então, assim, isso vai construindo até Sim. essa relação de confiança, né? Que eles vão tendo com a com gente, certeza. né? Que é bem legal. Ai, perfeito, gente. Adorei as respostas.